festa de morto e eu não sabia. Saúde. Saúde. E feliz aniversário. Muito obrigado. Mais um ano, ou menos um. Eu costumo pensar que é sempre menos um. Eu já penso pelo lado negativo. Embora eu sou uma pessoa que não tem um problema com idade. Eu não nego a minha idade, eu não tenho pretensão de viver muitos anos, de viver, sabe? Eu quero viver pra sempre, eu quero a vida eterna, eu quero viver até os 100 anos. Não. Tem que viver com saúde. Eu quero viver bem, viver são e bem. A partir do momento que eu comecei a ter trabalho, pra mim já considero fazendo hora extra. Pra mim, muitas pessoas, não dizendo que isso é regra, mas pra muita gente, acho que passou de 70 tá fazendo hora extra, porque a pessoa começa a ficar caduca, começa a falar bosta. Depende da pessoa, né? Não, hoje em dia eu acho que vai ser uma velhice melhor, né? Porque são um pessoal mais politizado. Mas se nós pegar tipo, os antepassados, nossos pais, nossos avós, a pessoa passava dos 60 e só falava merda. A maioria falava só merda. Mas a saúde evoluiu muito, então hoje eu espero chegar aos 70 com saúde. Mas o problema não é a saúde, o problema é a pessoa, porque a pessoa acha que depois de velha, aposentada, ela pode falar o que quiser. Olha o Silvio Santos aí. Olha o senhor Divaldo. Enfim. Mais um papo de encruza. Mais um papo de encruzas, trombão em outra encruza da vida. E qual que eu vou falar do que ele hoje? O que um bandista pode fazer, o que não pode, o que ele deve, o que ele não deve, o que é crendice, o que é verdade, o que é besteira. Tá. O que ele pode fazer é dar um like, deixar um comentário, compartilhar, isso ele pode. Isso ele deve. O Gu vai te cobrar e o Chu te pega na esquina se não fizer. Tá, isso é um assunto muito amplo, a gente vai ter que especificar situações. Gente, vocês estão ouvindo um gato miando, é meu gato carente aqui, minha gatinha Tica. Quem é macumbeiro tem que ter gato. Eu tenho 6, então eu sou muito macumbeiro. Então a gente tem que especificar situações, né, para dar exemplo pro pessoal entender, né? Então vamos lá. Frequentar alguns lugares. Agora a gente fica... Tá, que lugares? Quando a gente começa, pelo menos eu, quando a gente começa a entrar nesse mundo, a gente começa a entender a questão de pegar carrego. Você sabe que existem ambientes que têm uma energia, você começa a perceber... Ambientes e pessoas também. Ambientes e pessoas e tal. E a gente escuta muita gente falando aí que você não deve frequentar bares, por exemplo. Porque tem energias diversas ali, você pode se prejudicar de alguma maneira, mas nesse ponto, assim, frequentar bares, festas, muita gente fala que não é que você não deve, mas você deve evitar. Tá, então primeiro vamos dar um resumo, assim, desse pode e não pode. Primeiro que isso é uma crendice, assim... Não estou falando que não existe energias negativas, não existe coisas ruins em determinados lugares, determinadas ações que você faz ou deixa de fazer, enfim. O que eu estou querendo dizer é que existe um puritanismo muito grande, né? Um pessoal muito conservador que quer pôr esse dogma de coisa sacra, de coisa ortodoxa, uma coisa meio... importando o eurocentrismo, né? Esse dogma do santo, católico, da dedicação do monge, que você tem que viver a espiritualidade. Não. Você vive a espiritualidade, você aproveita cada momento, com os guias você aproveita cada momento de conselho, mesmo que o guia esteja ali só pra bater papo, só pra farrear, porque ele nunca tá só farreando, né? Um guia sério, um guia, né, de um médio sério. Sempre tem algum aprendizado no meio, mas mesmo quem tá ali só pra se divertir, pra festejar, o dia de festa. Ou o orixá que não conversa, que só tá dançando, tá abraçando, só tá parado, né? Sempre tem um aprendizado. O que o pessoal tem a mania de querer colocar é esse dogma, né? Que a pessoa que vive a religião tem que viver a religião 24 horas. Cara, sim e não. Você é um bandista, você não pode ser um bandista só no terreiro. Não adianta você ouvir do seu preto velho que você tem que ser uma pessoa humilde e fazer a caridade, mas você só faz isso no dia que veste o branco.
quando você tem uma moeda no bolso e vê alguém no farol pedindo uma moeda, você não dá. Ou se faz, só faz se tiver um celular pra filmar você sendo... né, aquela caridade de internet. Assim. Caridade de TikTok. Então, você ser humilde, de velho, você incorporar os ensinamentos que você tem no seu dia a dia, você está sendo um bandista. Mas você não precisa viver de corpo limpo, viver de preceito. Você faz preceito quando o seu guia manda, quando o seu pai de santo manda. Claro que tem muito pai de santo muito cristão, muito conservador, que coloca muito dogma na religião. Que você tem que ficar 3 dias de corpo limpo, o dia da gira e mais 2 dias de corpo limpo. Ou seja, você vai ter um dia na vida para aproveitar a sua vida. Gente, vamos deixar bem claro, você não está aqui, você não é uma pessoa física tendo uma experiência espiritual. O espírito já é evoluído. O espírito não está aprendendo a ser espírito, a ser mais forte como espírito. O que ele está aprendendo é a experiência carnal. Então os guias estão para aconselhar a gente em vida. Os guias até ensinam a gente coisas para a gente melhorar a nossa energia, evoluir, melhorar espiritualmente, né? Mas o foco deles é sempre conselho para melhorar a nossa vida física, nossa carne. Então, você está aqui para aproveitar a sua carne. Não faz sentido você abrir mão da experiência que é a vida, desse flash rápido que é a vida, né? Porque é papo de velho agora. Quanto mais velho você fica, mais rápido passa os anos, mais rápido chega o seu aniversário, o ano novo, as festas, você vai vendo, caramba, como tempo eu tô ficando velho. Você vai perdendo pique, você vai sacrificar a sua vida, em vez de aproveitar o que a Terra está oferecendo, o que os orixás ofereceram para nós aqui, toda essa terra, as ervas, os conhecimentos, tudo que eles fizeram, sendo que os próprios orixás e entidades em vida, na sua passagem terrena, aproveitavam, festejavam e fazendo tudo que o famoso ditado, tudo que o diabo gosta. Então não faz o menor sentido esse dogma cristão, esse puritanismo. Pô, você cultua Zé Pilintra e você vai lá num terreiro que você fala assim, você não pode usar droga, você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que viver, você não pode sair à noite, você não pode ir em bar. Aí pra próxima gira que é a festa de Zé Pilintra. Porra, quem era Zé Pilintra? Então não faz o sentido. Mas Zé Pilintra virou guia e tá pagando pelos erros dele. Ele não tá pagando por ter ido pro bar. Ele não tá pagando por ter bebido. Se ele estivesse pagando por isso, ele não estaria bebendo ainda como espírito, quando ele vem em terra. Ele estaria fazendo festa, a festa dele não seria no formato de boteco, como se fosse uma grande festa de bar. Ele tá pagando pelos outros erros dele. Pela missão dele não cumprida em vida. Então é isso que as pessoas têm que desassociar. No caso do malandro, era mais uma questão de sobrevivência e acabavam fazendo coisas, acabavam cometendo crimes até. Mas lei do mais forte, os furtos, aí vem entrando naquela questão social, o Zé Pilintra veio da favela, veio do humilde. E todo mundo quer fazer parte do sistema, quer ser incluso. Então é que nem aquela pessoa que quer julgar um pobre, uma pessoa pedindo dinheiro para comprar um McDonald's. Por que não pega esse dinheiro e compra um arroz, um saco de arroz? Ele não pode comer McDonald's. Por quê? As pessoas querem ser inclusas, querem fazer parte do meio do sistema. É igual aquele morador de rua que não tem dinheiro para comprar, não vai pedir nada, mas ele entra no mercado, entra numa vendinha e fica olhando as prateleiras. Ele quer fazer parte, ele quer sentir o sabor daquilo, ele quer saber por que as pessoas consomem aquilo. É isso que as pessoas não têm essa consciência. Então isso vale para os guias também. Quando na sua passagem de vida, o Zé Pilintra, ele é o símbolo da favela. O símbolo da periferia. Ele queria ter o sapato do sambista, né? O terno de linho, né? Aquele terno bonito, a gravata de seda, como diz o ponto. Ele usa a camisa de seda, a gravata rendada e anel de doutor. Se Zé Pilintra era o famoso vagabundo que não trabalhava, como ele arrumava esse dinheiro? Eles já pararam para analisar? Ele trabalhava. Ele queria trabalhar. Mas o sistema dava trabalho digno para um homem preto da favela? Um bom exemplo, inclusive que a gente pode fazer um vídeo só
somente disso, é da história do Madame Satã. Interessante. Uma criança negra que foi vendida pela mãe, foi escravizada, numa época que Já tinha sido abolido. oficialmente já não existia mais escravidão, mas foi vendido, foi escravo desde criança. O que ele aprendeu na vida? Só ele tinha que sobreviver de algum jeito. E aí, cara, ele cresceu em favela e teve que se virar na rua. Assim, ele cometeu crimes? Sim. Mas ele tinha uma consciência. Ele foi alguém que ele adotou 6 filhos. Sabe? Então, ele tinha um instinto de sobrevivência. E ele só ficou famoso porque ele sobreviveu. Porque ele podia ter morrido muitas vezes. Ele ficou preso, somando tudo, 27 anos. Uma boa parte da vida. Boa parte da vida. Mas ele é um exemplo do malandro. Sim. Que a gente está falando. É interessante, eu acho válido. Acho interessante mesmo. E tem que lembrar do sistema, né? A pessoa quer fazer parte do sistema. E vamos lá, quando a educação não te liberta, quando a educação não é. A famosa educação não é libertadora. O sonho do oprimido é ser o novo opressor. Então ele quer ganhar poder, ele quer ostentar. E qual é o único meio que a pessoa pobre tem de conseguir ter poder e ostentar? Ela vai pro tráfico, ela vai pro crime. É o dinheiro que vem mais fácil, é o dinheiro sem imposto. Não tem o risco, a adrenalina do risco, que acaba viciando também, isso, a adrenalina do risco, mas o status de poder, a fama que isso carrega, e você conseguir comprar o que a burguesia não te proporciona. E você consegue ter o mesmo que eles. A gente não tá falando que a gente não tá defendendo nada, mas Eu tô vivo o comunismo! Mas as coisas vão acontecendo por um motivo e as pessoas fazem por consequências da maneira que elas foram tratadas. Sim. Mas enfim. Só uma coisa, há pessoas mau caráter que entram pro crime só pela adrenalina? Porque eu conheço muito playboy, eu conheci um filho de policial. O cara, o moleque tinha tudo, ele fazia um crime só por fazer. Só pela adrenalina. Ele me falou, ele não precisava de nada, ele tinha tudo. Ele fazia as merdas pela diversão. Então, há as pessoas que não é para fazer parte do sistema, é pela adrenalina. Mas a maior parte quer poder ter as condições que os outros não têm. E quando a sua cidade, o seu bairro não te proporciona um lugar de diversão saudável, acessível, e possibilidades acessível de cultura, de educação, de lazer, você vai dar um jeito de conseguir isso. Porque todo mundo quer ser incluso e fazer parte da tribo. A gente nem tá falando de muita coisa, né? É o básico. O básico. Bem, agora voltando pro tema. Esses socialistas. E aí, um bandista pode frequentar bares e festas? Claro que pode. Como a gente falou, eu tava falando no começo antes de dar todo esse texto. antes de fazer toda essa militância. O bandista pode fazer tudo. Tudo. Não estou dizendo que deve. E não estou falando que não existem energias negativas que possam te acompanhar. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Se você tem um bom terreiro, um pai de santo, uma mãe de santo, que olha por você, que tá de olho para ver se você tá equilibrado, que os guias dão bronca em você, e você é uma pessoa que acata as broncas e se corrige, e toma as providências mandadas, os banhos tomados, né, acende as velas que precisa, arria a coisa quando precisa arriar, uma oferta pro seu santo, pra sua entidade, você alimenta, né, a sua espiritualidade, suas proteções, seus caminhos, o mundo é seu. Então, o bar tem energia negativa tem todo tipo de energia. Todo lugar. Como qualquer outro lugar, né? Se fosse pensar assim, o único lugar seguro mesmo, nem é sua própria casa em si, seria o seu próprio quarto, que é o seu único porto seguro.
Isso se a pessoa tem essa segurança no quarto. Às vezes nem isso. Né? Então, Imagina no trabalho. como é que a pessoa trabalha, como é que a pessoa estuda. Então o cara não pode viver, né? Então se... o mundo tá cheio de energias. O pessoal fala, não vai pro cemitério, porque o cemitério tem coisa ruim. Não tem. O cemitério tem coisa ruim? Tem aqueles espíritos sofredores, tem espírito que morreu, que nem sabe que morreu, porque morreu de uma bala perdida, nem viu de onde veio, ou de um acidente, nem viu como morreu. O pessoal ia estar no famoso umbral, né, perdido. Mas tem muita gente que só tá ali porque foi esquecido pelos entes, pelas coisas, ele sabe, ele sente falta, enfim, é um espírito que só precisa de aí é um papo meio kardecista, ele só precisa de uma direção, uma iluminação, um propósito, né? Ou sobe ou desce, e aí, vamos trabalhar na Terra, vamos auxiliar as pessoas, você quer trazer sua experiência. Mas o cemitério tem muita coisa boa, muita energia poderosa. A terra de cemitério é a terra mais fértil que tem. É uma terra que você pode fazer tudo. O pessoal usa o famoso terra de cemitério para fechar o terreiro. Taca a terra de cemitério no terreiro dos outros, no assentamento dos outros, do Exu. Vai visitar um terreiro, vai lá, joga a terra no assentamento do Exu, do terreiro que visita, do Ogum que visita. Caraca, tem isso. Tem pra caramba! Principalmente o pessoal do Candomblé. Eles gostam de fazer muito isso, uns com os outros, e tentar fechar o terreiro dos outros. Tentar xoxar o terreiro dos outros. Não que o bandista não faça, faz bastante, mas o povo que não dá faz mais. E tem uma coisa importante que existem energias negativas, mas também uma coisa que as pessoas não fazem, que é se preocupar em não se conectar com isso. Exatamente. Cara, você vai no bar, você não vai lá pra se conectar com um cara que tá louco, chorando. Claro que se ele for seu amigo, se for seu parente, você vai ter que ouvir, mas você não vai abraçar qualquer louco que você vê no bar, na balada. Você vai lá pra curtir a música, você vai lá pra curtir a bebida, a comida que você tá indo lá por isso, ou pra dançar. Enfim, você vai pra curtir. Então você está se conectando com a energia da alegria, com a energia do momento, da felicidade daquele momento, daquele prazer, você está fazendo bem para a sua carne. E mesmo quando você faz mal para a sua carne, por exemplo, o consumo de álcool e drogas, às vezes é um mal necessário. Né? Tem até uma passagem bíblica, né? Aí eu cito na Bíblia. Eu vou tentar citar sem queimar, tá, gente? Dê álcool para aqueles que sofrem, eu não lembro da passagem, mas é tipo isso. Dê álcool para aqueles que sofrem, dê não sei o que para aqueles que choram. E o que isso quer dizer? Se eu citasse a passagem inteira seria mais claro, mas tudo bem. Às vezes você precisa lavar sua alma, e às vezes só o álcool e as drogas, enfim, os ilícitos e ilícitos, eles têm o poder de inibir as inibições. Então uma pessoa que tranca muitos emocionais, principalmente o homem da nossa geração e os mais antigos, que vem daquela geração que o homem não pode chorar, não pode mostrar seus sentimentos, ter esse combustível que faz ele desbloquear isso é bom, porque isso até não é nem espiritualmente, fisicamente, guardar emoções negativas demais, melancolias, tristeza, gera até câncer. Agora no plano espiritual, imagina o que isso faz, no plano espiritual e emocional. Então é bom ter esse escape que anestesia a sua dor, que faz você botar pra fora, que faz você sentir uma sensação que você se priva de sentir, seja lá qual for, se fosse uma energia de felicidade, porque tem muita gente que se nega a ser feliz, acha que a vida é só trabalhar para pagar as contas, tem gente que finge ser corajoso, então não se permite sentir medo, não é? Eu já tive esse problema, o Carlos já presenciou eu tendo esse problema de eu por dirigir um terreiro, dirigir a vida das pessoas, eu tenho que sempre me importar como uma pessoa corajosa e líder e não sei o que. E ele me viu no momento de fragilidade, eu mostrei quem eu escondo, que eu sou, que eu tenho meus medos, que eu tenho minhas preocupações. Então é importante você se conectar com quem é você mesmo. Ainda mais hoje em dia, com esse mundo de coaches, e que você tem que
tem a obrigação de ser bem-sucedido e eles Trabalha enquanto os outros dormem. e eles ditam o que é ser bem-sucedido para você. Aí você tem que seguir aquilo lá, você tem que ser, você não pode parar de trabalhar, você tem que se dedicar até chegar lá e tal. Aí você vai ver quem é esses caras na vida fora da câmera, fora do palco. É só uns moleque mimado. Aí que tá. Então o bandista pode aproveitar o bar. Claro, respeite os limites do seu corpo, né? Beba, enfim, o que você curte. Respeite os limites do seu corpo, não tenta ficar excedendo isso. Você viu que já tô chegando naquele estado da brisa legalzinha, eu já tô felizão, já tô bem. Tentar se conter. Eu sei que às vezes no momento você acaba se empolgando, mas respeite os limites do seu corpo. Você já tá vomitando, passando muito mal. Pra que você continua? Claro que tem aqueles momentos que é expurgo, né? Você precisa botar pra fora muito, mas a maioria das vezes não, mas às vezes é você que tá exagerando. Então respeite os limites do seu corpo, mas não deixe de curtir um bar. Isso é uma fase da vida, né? Assim, quem consegue aproveitar bem a vida, acaba essa parte do bar apenas sendo uma fase. E as outras vezes que vai no bar são momentos esporádicos, tipo rolezinho de casal, ou aniversário de namoro, de casamento. Então você não vive mais esse ambiente. Agora, pessoas que escondem quem elas são nunca conseguem se largar essas coisas. Ficam pra sempre no bar, ficam pra sempre na balada. É aquele famoso tio Fanta, né? O cara de 50 anos na baladinha dos jovens. Então você tem que se conhecer e respeitar os seus momentos da vida e viver cada momento. Porque é aquele famoso que os nossos pais usavam muito isso. Se mata de estudar agora pra ter um bom emprego e depois você curte sua velhice. Cara, mas eu sou a favor do velho curtir a vida. Do velho pegar o ônibus, pegar o carro, pegar o Uber, sei lá. Ir pra o baile da terceira idade, ir pra restaurante, ir pra barzinho, ir pra praia e curtir. Sou muito a favor, tem mesmo que curtir a aposentadoria, curtir o descanso, né? O período de descanso. Mas vamos ser sinceros, quando você fica mais velho, por mais que você tenha uma vida regrada, uma hora o seu corpo começa a entrar no estado de falecimento. Então ele vai se deteriorando aos poucos. Então, sua imunidade abaixa, você começa a ter problemas que você não tinha, dores que você não tinha, e você não tem a mesma energia que você tinha. Claro que há casos de idosos super, né? Tem mais ânimo do que eu. Que não é difícil. Mas você vai esperar ficar velho pra curtir a vida quando você não tem mais energia, quando você não tem mais tecnicamente saúde, vamos dizer assim, né? Quando você já não tem com o que aproveitar, não faz sentido. Então esse papo de um bandista não poder aproveitar o bar, não pode beber, não pode usar droga, não pode ir para aniversário, para festa de fulano, não pode andar com ciclano, olha, você não pode andar lá daquele seu colega de trabalho. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou pedir demissão? Então se eu não posso mais andar com ele, então... Enfim, vai, Exu, me dá caminho. Me dá um lugar melhor para trabalhar. Ou põe esse cara em outro lugar. Tem coisas que o pessoal exige que não condiz. Então não deixe de aniversário do seu parente, do seu amigo, por causa que você é um bandista. Respeite o dia de preceito. Pelo menos a regra da minha casa. Cada terreiro tem a sua. No meu terreiro, um dia antes da gira, evita-se desgastar o seu corpo. Ou seja, isso seja bebendo, indo pro bar. Eu que jogo basquete, eu não jogo mais basquete um dia antes da gira. Porque eu sei que fisicamente meu corpo não aguenta. Antigamente eu jogava até no dia da gira. Hoje em dia eu não aguento. Então um dia antes, se eu faço a gira no sábado, eu jogo toda sexta. Na sexta eu não vou jogar no dia da véspera da gira. Respeitar o limite do seu corpo. Entender, se conhecer. A Umbanda é um autoconhecimento da sua ancestralidade e de si mesmo. Então você tem que se conectar com quem é você, se conhecer você, saber onde você tem que melhorar e até onde você pode ir nas coisas. Então você pode aproveitar tudo. Aproveite tudo, leve e me chame. Principalmente.
Bem, eu acho que é isso, basicamente, né? Um bandista não tem nada que prive ele, né? Assim, respeite os preceitos da sua casa. E se respeite. E se respeite acima de tudo. E respeite o canal e dê like e compartilhe. Não, ficar pedindo, me indicando, por favor. Se a gente não faz, as pessoas não fazem. Então, Se não faz, a pessoa não ignora. E quando vamos fazer, ele ignora. Mas é isso aí, gente. Aproveita a vida. A vida é muito curta. A gente acredita em reencarnação. A gente que é bandista. Mas a gente nunca sabe quando é a última reencarnação. as existências são várias, mas a vida é uma. A vida é uma reencarnação. A existência é eterna. Seu espírito vai viver para sempre. Agora, como carne, a gente nunca sabe quando vai ser a última vez como carne. Então aproveita o que os orixás deixaram pra gente. O mundo que eles criaram pra nós. Aproveita a viagem, aproveite seus amigos, aproveite sua mulher, aproveite seu marido, aproveite seus filhos, aproveite os seus parentes, aproveite seus amigos, seus irmãos de santo, né? Tente ter o mínimo possível de inimizades, aproveite seus animais, aproveite as bebidas, as comidas, tudo que o mundo oferece, mas respeite seus limites. Não se force a gostar de tudo, não se force a aceitar tudo. Aproveita a vida, mas acima de tudo, aproveite a si. E esse é o papo de Encruza dessa semana. Maravilha. Até a próxima Encruza, gente. Até mais.